Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Meu marido está atrasado. Lucy pegou o celular e verificou a lista de chamadas. Ela havia ligado para o marido há 1 hora e dito que estava a caminho de casa. Lucy suspirou pesadamente e afastou os pensamentos ruins. Ela cuspiu 3 vezes sobre o ombro esquerdo. Tudo ficaria bem. Mark chegaria e eles se sentariam juntos para comemorar o aniversário de casamento. Mais 1 hora se passou, 2 horas se passaram, 3 horas se passaram e seu marido não voltou para casa. Lucy continuou discando o telefone celular do marido. Mais uma voz desagradável continuava dizendo: o assinante está temporariamente indisponível. Durante o tempo de espera, Lucy teve tempo para chorar, divorciar-se, matar e enterrar o marido em sua mente. Ouviu-se o som de uma mensagem recebida: o número está disponível para ligação. Mark não atendeu o telefone até a 3ª vez. Bem, por que você está me ligando? E 42 chamadas perdidas, e Mark respondeu infeliz à chamada recebida. Eu estava realmente preocupada. Lucy começou a se justificar. Mark chegou em casa pela manhã, cheirava a perfume feminino, sua gravata estava saindo do bolso da calça e no ombro do paletó havia um leve traço de batom. Onde você esteve? Perguntou Lucy ao marido, quase chorando com as fantasias dele. Lucy, Mark franziu a testa. Vamos conversar pela manhã, estou muito cansado. Ele a empurrou gentilmente para fora de seu caminho e foi direto para o quarto. Ele se deitou na cama e adormeceu imediatamente. Lucy olhou para o marido, que estava esparramado na cama, e enxugou as lágrimas dele com a mão. Ela pegou um cobertor e foi dormir no sofá. Não queria dormir na mesma cama que o marido. Obrigada, marido, pela festa. Foi assim que comemoramos nosso aniversário de casamento. Ela suspirou pesadamente. De manhã, Lucy acordou com um tumulto. Mark estava correndo para o trabalho, procurando uma camisa, um paletó e uma calça limpos, todos desarrumados no guarda-roupa. Mark, que horas são? Já é tarde. Levante-se ou você vai se atrasar para o trabalho. Não vai me levar de carro? Querida, me desculpe. Não posso levá-la hoje. Tenho que me encontrar com um cliente. Já estou atrasado. Mark deu um beijo no rosto de Lucy e saiu correndo do apartamento. Uma estranha sensação de desconforto percorreu o corpo de Lucy. Bem, e estou fervendo cedo, e ela se acalmou. E se pela manhã ela correu para o cliente, e então à tarde ela definitivamente foi com ele, e acho que era um pedido grande, então Mark aceitou. Com os pensamentos acalmados, Lucy foi para o trabalho. Lucy, não parece que seu marido a manteve acordada a noite toda, Naomi, sua colega de trabalho. Lucy fechou os olhos e apoiou a cabeça na escrivaninha. Estou com sono, não dormi a noite toda, meu marido só chegou em casa pela manhã e cheirava a perfume de mulher. O que você quiser pensar. Como ela se justificou? Perguntou Naomi com surpresa. Lucy começou a massagear suas têmporas. Bem, minha amiga, existe um ditado muito bom. Confie, mas verifique. Não se pode confiar nos homens. Não tome meu exemplo. Meu marido me traiu por 3 anos, mas eu acreditei nele e fiquei de olho em sua boca. A cidade inteira sabia que meu marido tinha uma amante, mas eu não sabia. Até que um amigo dele, bêbado, me contou e enfiou o dedo na minha cabeça. Não acho que Mark faria isso comigo, respondeu Lucy, mas uma sombra de dúvida se insinuou em sua alma. Naquela noite, Mark chegou atrasado ao trabalho novamente. Querida, desculpe-me por estar um pouco atrasado novamente, mas logo cumpriremos os termos do contrato e chegarei em casa na hora certa. Ele deu um beijo no rosto de Lucy e foi para a cama. Onde eles o alimentaram? Perguntou Lucy, infeliz. Fizemos um lanche no escritório, pedimos entrega, e Mark atendeu no caminho, e fomos para a cama e dormimos logo em seguida. Lucy decidiu verificar seu telefone, mas o marido havia mudado a senha, o que exigiu um pouco de trabalho para colocar a combinação certa de números. Lucy não encontrou nada de interessante no telefone do marido. Toda a correspondência havia sido excluída e ela não encontrou nenhum contato com nomes de garotas desconhecidas. De manhã, Lucy acordou novamente com barulho. Mark estava com pressa de ir para o trabalho. Lucy, ajude-me a escolher uma camisa e a dar o nó na gravata, pois estou com pressa.
Querida, você está dirigindo sozinho para o trabalho novamente. Ele sorriu culpado e lhe deu um beijo na bochecha. Certo, tenho que ir. Estou atrasado. Lucy só teve tempo de ver as costas dele, que desapareceu atrás da porta da frente. O celular de Mark tocou no quarto. É isso mesmo, pensou Lucy. Ele estava com tanta pressa que deixou o celular em casa. Lucy pegou o telefone e abriu a mensagem recebida. Havia uma foto de uma mulher magra e loira em um conjunto de lingerie vermelha com rede, com uma legenda na parte inferior. Gostei muito do seu presente. Espero que você o tire de minhas mãos hoje à noite. Tire-o de mim hoje à noite. Lucy olhou para a mensagem no celular do marido e lágrimas vieram aos seus olhos. Será que o Mark está me traindo? Lucy se perguntou em voz alta. Ela olhou atentamente para a foto da loira deslumbrante. Linda, observou Lucy para si mesma. Ele nunca me deu roupas íntimas. De repente, Lucy se assustou com o toque de seu celular. Era Naomi. Oi, amiga, como você vai para o trabalho hoje, de carro, ou meu marido está nos levando? Ou posso pegar você no caminho? Isso seria ótimo. Disse Lucy, fungando. Qual é o motivo desse mau humor? Meu marido estragou tudo de novo, então vamos nos arrumar e sair rápido. Lucy começou a se arrumar rapidamente. Pintou os lábios, ajeitou o cabelo em frente ao espelho, girou o celular do marido nas mãos, depois de pensar um pouco, colocou-o na bolsa. Enquanto as amigas dirigiam para o trabalho, Lucy contou a Naomi tudo em detalhes. Finalmente, mostrou-lhe a foto que havia sido enviada. Naomi teve um vislumbre da loira de maiô vermelho. Sabe, Lucy, acho que essa foto é de uma mulher com um comportamento superficial, ela pensou por um tempo. Ou um anúncio de lingerie. Naomi estava em silêncio, porém, olhando para a estrada, sabendo que algumas mulheres coniventes fazem qualquer coisa para roubar um homem de sua família. Lucy estava olhando para fora do para-brisa, ouvindo atentamente a amiga. Que conselho você tem para lidar com meu marido? Lucy quebrou o silêncio. Como? E Naomi novamente um pouco pensativa e silenciosamente virou o volante e virando à direita e um pouco à frente e parou em um sinal vermelho. Agora você tem uma boa desculpa para passar no local de trabalho dele. Você pode ver isso na expressão dos olhos dele. Mas não grite. Mostre-lhe a mensagem com calma e observe atentamente a reação dela. Lucy suspirou pesadamente e enxugou as lágrimas com a mão. E quanto ao trabalho? Se eu me atrasar, Evan vai me bater. Ontem cheguei quase uma hora atrasada. Se ao menos eu conseguisse almoçar, pensou Lucy em voz alta. Não, vá agora. Você estará exausta na hora do almoço. Ainda dá tempo. Eu a levarei ao escritório dele, até o parapeito. Vou começar a trabalhar e pensar em algo bom para tirá-la do gancho. Naomi saiu da estrada. Está decidido. Estamos indo para o nosso destino. Você terá uma boa desculpa para passar o telefone a ele e ver o que ele está fazendo no trabalho desde a 1h da manhã. E se ele não estiver aqui? Lucy lançou um olhar questionador para Naomi. É aí que você tem que se perguntar. Para onde seu marido vai de manhã, se não for para o trabalho, disse Naomi calmamente. É bom que você pense. Você está calma porque não se trata de seu marido. Mas eu estou palpitando, minhas mãos estão tremendo e meus olhos estão úmidos o tempo todo. Diga-me, como você pode estar tão calma quando está assim? Se seus colegas me virem assim, o que pensarão de mim? Lucy se olhou no espelho. Sim, ela é linda. Um nariz inchado, olhos vermelhos como os de um vampiro, uma profunda tristeza em seu rosto, comentou Lucy ao olhar para seu rosto. Mesmo nesse estado, você está no seu melhor e eu lhe digo. Estou lhe dizendo isso sozinha. Você é uma garota linda. É uma excelente aluna. É uma garota inteligente. Portanto, controle-se, coloque um sorriso no rosto, coloque óculos escuros nos olhos. E voe lá, ninguém jamais saberá que você tem um gato em suas mãos. Naomi parou o carro em frente ao escritório do marido, virou-se para a amiga e fez uma cara de concentração. Vamos lá, pessoal. Boa sorte, pessoal. Quebrem uma perna. Lucy cruzou 3 vezes e abriu as portas. Vá em frente e lembre-se. Você é a mais charmosa e atraente. Lucy tirou um lenço de sua bolsa. Ela assoou o nariz, limpou os olhos, passou pó de arroz no rosto, colocou os óculos escuros e saiu do carro. Enquanto pegava o elevador para o 5º andar. Lucy repetiu para si mesma várias vezes.
Sou a mais charmosa e atraente. Meu marido é louco por mim. Lucy bateu na porta e, sem esperar por uma resposta, entrou no escritório. Três homens, sem contar Mark, estavam debruçados sobre a escrivaninha, olhando para algo e discutindo em voz alta. Quando viram Lucy, pararam de falar e a cumprimentaram. Lucy se desculpou e pediu ao marido que saísse para o corredor. Lucy, o que há de errado? Por que você está aqui e não no trabalho? Perguntou Mark, surpreso, ao saírem do escritório. Você esqueceu o telefone em casa. Ela lhe entregou o telefone e o olhou nos olhos. Eu estava com tanta pressa que nem percebi. Obrigado, querida. Mas antes de lhe entregar o celular, Lucy abriu a mensagem e a mostrou a Mark. Que diabos é isso? Ela examinou a foto. O elevador se abriu no andar e várias pessoas saíram. Todas se dirigiram para seus escritórios. De repente, senti um calafrio dentro de mim e meus olhos escureceram quando vi uma garota loira acenar para Mark e entrar no escritório ao lado. Lucy, sem dizer uma palavra, estava observando silenciosamente o comportamento do marido, mas seu comportamento era impecável. Finalmente, Lucy reuniu toda a sua força interior e, calmamente, sem dar a impressão de que estava se sentindo mal e ofendida, e com dificuldade, ela disse: Por que você não me diz quem é o autor dessa criação? Lucy, eu realmente não posso lhe explicar nada. É algum tipo de engano. Alguém provavelmente pegou o número errado. Mark começou a se desculpar fracamente. Foi a loira que acabou de cumprimentá-lo e entrou no escritório ao lado. Lucy olhou fixamente para o marido. Mark suspirou pesadamente, virou a cabeça para a janela e pensou um pouco. Lucy, sim, é ela, mas eu juro que vou cuidar desse assunto e conversaremos sobre isso hoje à noite. Ele olhou suplicante para sua esposa. Sinceramente, não tenho tempo. Eles estão esperando por mim. Você mesma viu isso. Mark parou de falar e de repente se engasgou, porque a mulher loira saiu do quarto ao lado. Ela virou a cabeça para Mark e sorriu levemente para ele. Ela caminhou graciosamente pelo corredor, balançando os quadris como uma gata. Mark retribuiu o olhar dela e, lentamente, olhou de volta para a esposa. Lucy, não se iluda, por favor, vá trabalhar, eu nem sei o nome dele. Lucy se virou calmamente e foi embora pelo corredor. Mark acompanhou sua esposa até o elevador com um olhar fixo. Sua mente estava um caos. Ele não conseguia pensar em nada, estava respondendo às perguntas fora de ordem. Mark demorou um pouco para organizar sua mente e voltar ao trabalho. Em seu intervalo para o almoço, ele decidiu clarear as ideias. Mark foi até a pequena cafeteria e onde todos os funcionários estavam almoçando e viu Julia sentada sozinha em uma mesa e entediada. Posso me sentar à sua mesa e lhe fazer companhia? Mark perguntou educadamente. Oi, disse Julia com um sorriso, e por favor, sente-se, e será mais divertido se estivermos juntos. Mark se sentou e olhou para Julia com interesse indisfarçável. Meu nome é Mark, disse ele com um sorriso encantador, incluindo todo o seu charme. Você está brincando? E Julia respondeu com uma risada. De modo algum, estou mais sério do que nunca, respondeu Mark. Eu gostaria de saber por que você me enviou uma foto sua de cueca e como conseguiu meu número de telefone. Mark observou a garota com atenção. Você se esqueceu de que comprou aquele conjunto de roupas íntimas para mim e colocou seu número de telefone nos meus contatos? O rosto de Mark estava transtornado. Mark olhou para Julia com incredulidade. Garota, e você está me confundindo com outra pessoa, e eu não bebi com você por uma bebida, e isso é certo, e minha memória nunca me falhou ainda, e Mark continuou sem reclamar. A garota estava olhando para ele, seus olhos brilhavam com um brilho alegre. Vamos lá, Mark, vamos relembrar juntos. Anteontem, no restaurante próximo ao nosso escritório, você e seus amigos estavam comemorando um negócio, e minha namorada e eu estávamos sentados na mesa ao lado. Você ficou me convidando para dançar, mas um botão da minha blusa perto do peito se abriu e você não gostou da cor da minha calcinha. Você chamou um táxi e saiu, e pensamos que você estava indo para casa, mas você voltou com uma calcinha vermelha e me fez experimentá-la pelo resto da noite. Você também disse que tinha um diamante em bruto e que não poderia errar com o tamanho. Mark ouvia a garota de boca aberta e, quanto mais ela falava, mais os cabelos de sua cabeça se mexiam e seus olhos ficavam maiores. Mark engoliu nervosamente e tossiu baixinho. O que aconteceu depois?
depois que você foi se despedir de mim e eu o arrastei para fora do meu apartamento, acredite, não foi fácil. Você continuou dizendo que queria ver o presente que eu havia lhe dado. Quando eu disse que lhe enviaria uma foto, você se acalmou um pouco. Pegou meu telefone e colocou seu número nos meus contatos. As reverberações daquela noite começaram a ecoar vagamente em sua mente. Mark se sentiu envergonhado por ter bebido demais naquela noite. Júlia, me desculpe, mas eu não bebo de verdade. Eu notei, Júlia riu. Júlia, Mark mordeu nervosamente o lábio inferior, afrouxou a gravata e desabotoou o botão superior da camisa. Espero que não tenha acontecido nada entre nós? Mark a olhou com esperança nos olhos. Mark, quem você acha que eu sou? É claro que não. Mesmo que você tenha insistido em passar a noite aqui. Estou lhe dizendo, quase não a trouxe para casa. A propósito, muito obrigada pela roupa, ela me serviu bem e eu adorei, mas é cara. Com meu salário, não posso comprar esse tipo de roupa íntima, teria de trabalhar um mês de graça para comprá-la. Mark engoliu nervosamente e pensou consigo mesmo. Se minha esposa descobrir, ela vai me matar. E ele pensou, e onde foi parar o dinheiro do meu cartão? E eu esperava, e que ela me transferisse. Lucy, e Mark suspirou pesadamente. Então, e relaxe, e ninguém saberá de nada. E Mark se acalmou, e bateu os nós dos dedos na mesa nervosamente. E você realmente não se lembra de nada? Perguntou Júlia, incerta. Bem, eu me lembro de algo vagamente. Mark não entrou em detalhes, repreendendo-se pelas últimas palavras, e no chuveiro. É que minha esposa viu sua foto no meu celular. Então você também é casado? Júlia apertou os olhos. Lucy sentou-se à mesa de seu escritório e falou detalhadamente sobre seu encontro com o marido. Naomi ouviu atentamente e não interrompeu. Sim, disse Naomi, pensativa, quando Lucy terminou sua história. Não sei o que lhe dizer, minha amiga, é muito confuso. Pela sua história, entendo que eles se conheceram. Não estou dizendo nada sobre Mark, mas ele está escondendo algo de você. Ele está escondendo isso de você e não está lhe contando. Isso é óbvio. Portanto, meu conselho para você. Quando seu marido lhe contar a história daquela foto infeliz. Finja que acredita nele, mas tente fazer-lhe perguntas que a conduzam e observe-o. Você entenderá e tirará as conclusões apropriadas. Veja, Naomi está semicerrando os olhos. Talvez devêssemos falar com aquela loira gostosa. Vamos segui-la e pregá-la na parede. Lucy ouviu Naomi e começou a pensar em voz alta. Vou falar com Mark hoje e amanhã. Acho que devemos nos encontrar com a garota de cabelos brancos. Caso contrário, não poderei viver com essa pedra até ter certeza. Lucy balançou a cabeça. Tudo bem, Naomi. Ou amanhã não iremos à casa da loira e teremos de procurar outro emprego porque seremos demitidas por abandono do dever. Mark foi buscar Lucy no trabalho. Eles dirigiram em silêncio durante todo o trajeto, ninguém fez nenhuma pergunta. Finalmente, Lucy não aguentou mais. Mark, você não quer me explicar nada? Eu estava esperando que você me dissesse. Lucy, não há nada para contar. Falei com a tal Júlia e ela me disse que tinha o número errado. Ela não se sente confortável na minha frente. Aquela foto era para o namorado dela, não para mim, e ela me pediu desculpas hoje. Isso é tudo? E perguntou Lucy ao marido, decepcionada. Sim, respondeu Mark brevemente. Como ele conseguiu seu número de telefone? Ele estava calculando o custo do nosso projeto e a gerência lhe deu nossos números de telefone para que ele pudesse nos ligar diretamente se tivesse alguma dúvida. Lucy fingiu acreditar em Mark, mas, conhecendo seu marido, percebeu que ele estava mentindo com todos os dentes. Tudo bem, pensou Lucy, vamos seguir o outro caminho. Era bom ser amigo de Naomi. Sua alegria e jovialidade eram invejáveis. Preciso de seus conselhos valiosos, pois estou em uma situação tão delicada agora que não consigo pensar direito. Se não fosse pela Naomi, a Lucy teria sido uma bagunça e teria havido gritos, choro e ranho, talvez um pouco de violência. E agora, por conselho da Naomi, estou em uma bagunça. Lucy fez uma careta como se fosse um jogo ruim. Mark observou sua esposa a tarde toda. No final, ele estava convencido de que sua versão havia sido um sucesso. Sua esposa acreditou nele e nem sequer fez perguntas. De manhã, Mark se levantou de bom humor, levou Lucy para o trabalho e foi para o escritório com a consciência tranquila. Ele encontrou Júlia no elevador. Olá, Mark sorriu com seus 32 dentes. Como está se sentindo? Talvez pudéssemos almoçar hoje. Júlia olhou com raiva para Mark.
Mark, eu tenho um tabu contra homens casados. Não é aceitável que você desperdice meu valioso tempo. De agora em diante, fique longe de mim, e ela desafiadoramente lhe deu as costas. Eu não estava com vontade, Mark pensou consigo mesmo. Só um tolo desperdiça o salário de um mês com essa novata. O humor de Mark havia se deteriorado um pouco, e ele se lembrou com raiva do dinheiro que havia desperdiçado. Lucy ligou para o marido e disse que chegaria atrasada ao trabalho. O chefe exigiu que eu trabalhasse as 2 horas que perdi ontem, disse ela a Mark em um tom ressentido. Para Mark. Vá para casa e faça o jantar. Eu passo aqui mais tarde. O desavisado Mark dirigiu para casa, cantando ao som de Max, cuja voz soava melódica no alto-falante do aparelho de som. Naomi estacionou seu carro longe do carro de Mark. Elas observaram Mark sair do escritório. Mark saiu do escritório e dirigiu sozinho para casa. Lucy olhou para Naomi com ar de culpa. Talvez não devêssemos ter feito isso. Veja, ele está indo para casa sozinho, sem a loira. Bem, agora que estamos aqui, vamos terminar o trabalho. Se ela sair, vamos apenas falar com ela e, se não a virmos, nunca mais a veremos. Respondeu Naomi, e antes que pudesse terminar a frase, viu Julia parar e tirar algo da bolsa. Olá, senhorita. Naomi se aproximou de Julia. Posso lhe fazer algumas perguntas? Com um sorriso encantador, ela se virou para ela. Julia olhou para Naomi com ar interrogativo. Quem é você exatamente? Sou uma amiga íntima da esposa de Mark, disse Naomi, sem rodeios. Eu não sabia que ele era casado, respondeu Julia, indignada. Durante 40 minutos, Julia sentou-se no banco de trás do carro de Naomi e lhe contou em detalhes como e em que circunstâncias havia conhecido Mark. No início, nós apenas nos olhávamos nos intervalos do almoço e, depois, nos encontramos acidentalmente em um restaurante. Mark veio à nossa mesa com uma garrafa de martini. Esse é um favor pessoal que faço a vocês, meninas. Garotas tão bonitas deveriam tomar bebidas adequadas. Olhando para mim com os olhos fixos em meu rosto, Julia continuou sua história. Eu não sabia que Mark era casado. Ele era desinibido e desinibido. Ele praticamente não me deixava passar. Ficava me convidando para dançar. Então ele trouxe essa lingerie. Julia mordeu o lábio inferior e olhou culpada para Lucy. Eu devolveria a roupa, é claro, mas, pelo que sei, lingerie não pode ser devolvida ou trocada. Sinto muito pelo que aconteceu. Julia continuou esfregando os dedos. Assim que ele me disse que era casado. Eu cortei toda a comunicação com ele. Ele queria continuar? Perguntou Lucy, incerta. Sim, ele me convidou para almoçar hoje. Eu o recusei abruptamente. Julia, quem sabe o que teria acontecido se você tivesse sido uma garota sem princípios, disse Naomi. Ele me incentivou a ir para a cama, mas eu não iria para a cama com um bêbado. Eu me respeito, disse a garota com orgulho. Quando a conversa terminou e as meninas ficaram sozinhas. Naomi virou a cabeça para Lucy. O que dizer? O que dizer, é claro, Lucy respondeu calmamente. O caso não aconteceu por mero acaso, fora do controle do meu marido, continuou Lucy, e as lágrimas mais uma vez brotaram involuntariamente em seus olhos. Lucy suspirou pesadamente. Vou para casa e vou colocar o jantar que ele está preparando na cabeça dele. Não tenho nenhuma outra opção. Obviamente, ele é um imbecil, Naomi começou a argumentar. Mas não houve engano. Talvez você deva explicar a ele, pela primeira vez, que está perdoando-o pela primeira e última vez. De qualquer forma, você precisa conversar com ele. Você verá como ele se comporta e terá uma ideia mais clara do que está acontecendo, instruiu Naomi a amiga. Lucy enxugou silenciosamente as lágrimas de seus olhos. Ela não conseguia falar. Estava tão chateada e perturbada que tinha um nó na garganta e não conseguia falar. Ela apenas acenou silenciosamente com a cabeça, deixando Naomi saber que concordava. É isso aí. Pare de chorar, Naomi lhe disse calorosamente. Vamos até a farmácia. Vou comprar algo para acalmá-la, para que você possa agir com calma e tomar decisões com a cabeça fria. Lucy, acabou. Você sabe tudo sobre isso. Ainda bem que ela era uma boa garota. Ela nos contou tudo. E não foi para a cama com ele logo de cara, o que é o mais importante, disse Naomi. Você acredita nela? Lucy perguntou à amiga e olhou para ela com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas.
Um ponto de interrogação congelou em seu rosto triste. Não confio em ninguém nesta vida, Lucy. É como dizem. Confie, mas verifique. Naomi esfregou as têmporas e suspirou. Ele pode ter escondido algumas das partes mais suculentas de nós. Mas, por alguma razão, acho que não houve sexo entre eles, disse Naomi, pensativa, e parou o carro em frente à farmácia. Espere por mim aqui, eu já volto, disse ela a Lucy. A casa cheirava a frango cozido no forno. Lucy podia sentir o cheiro na entrada da garagem. Mark cumprimentou sua esposa na porta com um sorriso e lhe deu um beijo na bochecha. Querida, tire a roupa, tenho tudo pronto. Lucy entrou na cozinha e viu a mesa lindamente posta. Mark, satisfeito com sua criação, acendeu as velas e serviu o vinho. Querida, nunca chegamos a comemorar nosso aniversário de casamento. Hoje à noite, vamos compensar isso. Mark estendeu uma taça de vinho para Lucy. Um brinde a nós, ao nosso casamento feliz e a nós dois vivendo até uma idade avançada em amor e harmonia. Mark estendeu a mão para cumprimentar a esposa. Mas Lucy retirou sua mão. Onde está o presente para mim? Lucy observou seu marido atentamente. Querida, você pode ver que tenho estado tão ocupado nos últimos dias que não tive tempo de pensar em um presente. Mas vamos compensar você mais tarde. Mark deu uma piscadela para a esposa e estendeu o copo novamente. Estou vendo, disse Lucy sarcasticamente. A esposa vai se sair muito bem. Suponho que você seja o meu presente. É claro que você gastou muito dinheiro com o presente da Júlia. Nunca sonhei com um conjunto de lingerie assim. É muito caro para minha esposa. Não preciso de um conjunto desses. A propósito, Lucy continuou seu monólogo. Você já deve ter seu salário no cartão. Não diga nada, continuou Lucy calmamente. Mark ficou pálido. Seu coração disparou, suas mãos tremeram, ele engoliu nervosamente, engasgou e olhou com culpa para a esposa. Como você sabe sobre Júlia? Disse Mark em voz baixa, com os olhos baixos. Eu sei de tudo, e Lucy continuou a olhar para o marido com ódio. A propósito, ela continuou. O frango que você cozinhou hoje é a última carne do nosso freezer. Minha mesada está indo para a hipoteca, e o que vamos comer por um mês? Sei que toda a sua mesada foi investida em um belo presente para Júlia. Você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Você surpreendeu a todos. Estou muito curiosa, querido marido. Como você conhece essas boutiques com lingeries caras? Vamos lá, esclareça sua esposa. Estamos comemorando 5 anos de vida juntos, por acaso, eu não o conheço. Você acabou de abrir meus olhos. Você é um cavalheiro tão galante. Você tem uma imaginação tão fértil. Você pegou um táxi tarde da noite para ir a uma boutique cara e comprar lingerie fabulosa para uma garota de quem gosta. Quanto você gastou com ela? Eu não esperava que você fosse tão bom em cortejar. Lucy colocou a taça de vinho sobre a mesa. Ela tirou a perna do frango, colocou as batatas no prato e, sem demonstrar nenhum sinal de amargura ou peso, começou a comer. Mark olhou silenciosamente para sua esposa. Mark ficou olhando em silêncio para a esposa. Por fim, ele voltou a si. Vamos ficar quietos assim? Perguntou ele a Lucy. Na minha opinião, eu falei a noite toda, ela respondeu à pergunta dele em um tom calmo. Gostaria de poder ouvi-lo. Lucy ergueu os olhos e olhou atentamente para o marido. O que mais eu vou lhe dizer? Você já sabe tudo, Mark respondeu cinicamente. Lucy pensou que o marido começaria a se desculpar, a se arrepender, a implorar, mas Mark decidiu que a melhor defesa era o ataque. E daí se ele flertou um pouco com uma colega de trabalho, não é um crime, e eu estava bêbado e não me lembro. Não vejo motivo para revidar. Mark sentou-se desafiadoramente à mesa. Bebeu uma taça de vinho e começou a colocar comida em seu prato. Lucy comeu em silêncio e observou o comportamento rude do marido. Ninguém mais na mesa disse uma palavra. Lucy comeu apressadamente tudo o que havia em seu prato e se levantou. Obrigada pelo jantar, disse ela e se levantou da mesa. Gostaria de me fazer companhia? Mark olhou para Lucy com atenção. Sente-se comigo. Não vejo razão para isso. Lucy sorriu para o marido e saiu da cozinha. Mark permaneceu sentado à mesa, batendo nervosamente com a faca e o garfo. Como ela sabia de tudo isso? Ela havia conversado com Júlia ou talvez um de seus colegas de trabalho tivesse lhe contado. Eles sempre tiravam sarro de mim quando eu olhava para Júlia. Eu não dava a mínima. Isso passaria e ela se acalmaria. Não havia traição, nem flerte.
Não é traição, Mark se tranquilizou. Lucy ligou a TV, colocou um cobertor sobre si mesma e se deitou no sofá. Julia, Lucy sorriu tristemente, ele foi o único que se envolveu com Julia, e a história não nos conta quantas Julias existiram. Lucy suspirou novamente. Eu deveria tentar dormir para não ter de vê-lo ou ouvi-lo. Lucy disse mentalmente a si mesmo o que fazer. Quando ouviu Mark sair da cozinha, Lucy fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Quem vai limpar a mesa? Perguntou Mark em um tom descontente. Lucy, vamos ser honestos. Eu cozinho, você limpa. Mark se levantou ao lado do sofá e olhou desafiadoramente para sua esposa. Lucy não discutiu, levantou-se em silêncio e foi para a cozinha. Mark a seguiu. Por que você não diz alguma coisa? Diga alguma coisa, disse ele. Não tenho nada a lhe dizer. Lucy resistiu. Não há nada para falar, disse Mark em uma voz embriagada. Sou um marido tão ruim. Não a ajudo, não presto atenção em você, eu a machuco. Mark não conseguia parar sua diarreia verbal. Você é tão boa. Você é linda, inteligente e sempre paga a hipoteca. Mark enfatizou a última palavra. Pare de se explicar, Lucy interrompeu o marido. Se você tem alguma coragem, é melhor se comportar. Você tem muita coragem de me culpar por seus casos. Estou enojada com toda essa situação. Lucy não aguentou mais e começou a chorar. E você tem a coragem de ficar na minha frente e se explicar para mim? Disse Lucy, enxugando as lágrimas. Você sabe que se um marido olha para a esquerda, a culpa é dos dois? Mark levantou a voz. Você conhece o ditado. Se você alimentar o lobo, continue procurando na floresta, disse Lucy. Qual é o problema de você correr para os lados? Qual é a minha culpa? Você está sempre lavada, suas roupas são passadas, eu sempre cozinho, então, Deus me livre, você não passa fome. Lucy olhou para o marido de forma desafiadora. Sempre achei que éramos muito bons em intimidade. Mark não conseguia parar, sem perceber que havia caído no papel de amante heróico. Então, algo estava faltando. Tire conclusões e corrija seus erros, e disse ele desafiadoramente, olhando para Lucy sem rodeios. Ah, é isso, não é? Você já disse tudo, e Lucy estreitou os olhos e o encarou sem vergonha. Eu já disse tudo, respondeu Max e foi para o quarto. Deixe que os outros vivam com um idiota como você, Lucy gritou atrás dele. Sim, os outros serão felizes, e você já está cansado, e Mark respondeu e fechou a porta do quarto do outro lado. É assim que se fala, disse Lucy a si mesma. Deixe que ele encontre outro tolo, para que ele fique obcecado e lambendo, e olhe para os outros, sorriu Lucy amargamente e chorou em silêncio. Amanhã vou pedir o divórcio. Viver com esse rufião e andarilho eu não vou fazer. Que ele continue a arrastar Julia, Masha, Dasha. Não me importo mais. Tomei uma decisão final para mim. Em meus planos para o futuro. Ele não tem lugar. Lucy, me desculpe. Mark se aproximou dela esta manhã e colocou as mãos em seus ombros. Não sei o que me deu. Mark tentou se justificar. Fiquei acordado a noite toda pensando, e foi só hoje de manhã que comecei a me dar conta, o que estou fazendo, eu a amo e não quero perdê-la. Lucy baixou os olhos para o chão e ouviu o marido em silêncio. Se você me der uma chance, tentarei aproveitá-la. Mark continuou olhando para sua esposa, mas Lucy permaneceu em silêncio. Querida, vamos levá-la de volta ao escritório, depois de alguns minutos de silêncio, sugeriu Mark. Não há necessidade, respondeu Lucy laconicamente. Querida, a culpa é minha, eu admito, mas vamos pensar nisso antes de tomarmos qualquer decisão precipitada. De fato, Lucy, não aconteceu nada. Nada poderia ter acontecido. Não preciso de ninguém além de você. Lucy ficou feliz ao ouvir as palavras de arrependimento do marido, mas o ressentimento ainda pesava em sua alma. Ela não estava pronta para perdoá-lo agora. Depois da conversa da noite anterior com o marido, que se transformou em um escândalo, Lucy teve vontade de se divorciar dele. Lucy teve vontade de se divorciar a manhã inteira, mas agora seu coração estava tremendo e ela estava pensando duas vezes. Preciso pensar sobre isso, e respondeu Lucy em um tom calmo. Mark sorriu e beijou sua esposa gentilmente no rosto. Claro, querida, pense nisso com muito cuidado. Ele passou os dois braços em volta da cintura dela, levantou-a e começou a girá-la. Mark,
Me solte agora mesmo, disse Lucy com firmeza. Caso contrário, vamos nos atrasar para o trabalho. No trabalho, Lucy contou a Naomi, como de costume, como seu marido havia se comportado na noite passada e na manhã de hoje. Não sei o que lhe dizer, disse ela depois de pensar um pouco. Se quiser manter sua família unida, você pode perdoar, é claro. O que você faria se estivesse no meu lugar? Perguntou Lucy. Uh. E cuspiu por cima do ombro esquerdo de Naomi. Não quero estar em seu lugar. Estou bem onde estou, Naomi sorriu. Para ser sincera, sou a favor de manter a família unida, disse Naomi, confiante. Não se pode perdoar imediatamente. É preciso ter tempo para criar ressentimento. Deixe Mark ficar nervoso. Deixe-o ficar nervoso. Deixe-o ficar nervoso. Deixe-o ficar feliz. Naomi, vamos a um café depois do trabalho hoje, sentar e relaxar. Desde que me lembro. 5 anos de casamento, tenho corrido para casa. E, no final, o que eu percebi é que ninguém precisava disso, ninguém apreciava isso. Eu me tornei uma espécie de caseiro. Hoje não quero ir para casa. Ainda não consigo vê-lo ou ouvi-la. Sei que estou fazendo a coisa errada, mas é assim que quero fazer. Vamos fazer isso. Naomi disse que sim. Não saio sozinho há muito tempo. Casa e trabalho, e casa, e não haverá nada para lembrar na minha velhice. E sua amiga sorriu. Mark foi buscar sua esposa no trabalho. Lucy foi até o carro do marido e pediu que ele abaixasse a janela. Mark, estou indo para a cafeteria hoje à noite. Vou me atrasar. Naomi e eu vamos nos sentar um pouco. Fizemos nosso relatório trimestral. Estamos comemorando. Mark fez uma cara de nojo. Lucy, você está fazendo isso para me irritar. Você está criando uma barreira. Ele olhou para a esposa de forma interrogativa. Vire-se contra mim e então não teremos nada para bater. Pense o que você quiser, eu o avisei. Lucy se dirigiu ao carro, onde sua amiga aguardava. Ele a incomodou? Perguntou Naomi. Não me importo. Não estou preparada para ouvir seus ditirambes a noite toda. Não acredito em uma palavra do que ele diz e minha confiança nele está acabando. Só quero relaxar. Lucy afivelou o cinto. Vamos lá, disse ela alegremente. Mark chegou em casa furioso. Além de não haver jantar e a geladeira estar vazia. Ele já havia usado uma camisa que não era nova para trabalhar hoje, mas ele se calaria pela manhã. Ele não está em posição de cutucar a esposa e expressar seu descontentamento. Mark juntou todas as suas camisas e as colocou na máquina de lavar. Para que diabos eu preciso de uma esposa, disse Mark a si mesmo, se vou fazer tudo sozinho, ela está comendo e bebendo delícias, e eu tenho que comer, se a geladeira estiver cheia. Mark suspirou pesadamente. Ele se sentiu desconfortável. É melhor que ela não faça nada, ou decidirá se vingar de mim. Deixe-a tentar, ele resmungou para si mesmo e, depois de pensar um pouco, pegou o celular e enviou uma mensagem de texto para o seu telefone celular. Ele pegou seu celular e enviou uma mensagem de texto para sua esposa no Viber. Vou buscá-la, me mande uma mensagem com o horário e o local de retirada. Lucy recebeu a mensagem do marido, sorriu e a leu para a amiga. Veja, ela está preocupada, tem medo de perder você. Isso é ótimo. Recostando-se em sua cadeira, Naomi sorriu e começou a expressar sua opinião. Quem me dera, Lucy riu. Ela prefere não perder sua governanta de graça. Bom trabalho, marido. Ela foi até o guarda-roupa e pegou algumas roupas limpas. Ele foi até a geladeira e pegou comida pronta para comer. Agora ele vai ter um pouco de ação. Eu vou descansar um pouco e ver quanto tempo vai durar. Sei que ele está sem dinheiro, mas não vou ajudá-lo. Acho que ele não terá dinheiro para colocar gasolina em seu carro amanhã, mas se eu lhe der dinheiro para gasolina, eu mesmo vou dirigi-lo, lhe darei festas glamorosas, sugarei seu salário e irei trabalhar como guarda noturno. Como ele queria isso? Sem mais nem menos. Lucy serviu-se de uma água mineral, olhou em volta e bebeu a água. Se você não gosta, não vou ficar com ninguém, disse ela e deixou o copo vazio sobre a mesa. Bem, não se ferva, disse a amiga de Lucy. Não precisa ficar jogando os homens de um lado para o outro. Mark não é de todo ruim. O importante é que ele perceba que o que fez foi nojento e tire as conclusões necessárias. Ouça, gostei de sua oferta para ser um cuidador, mas não um cuidador, é claro. Naomi pensou um pouco e depois continuou.
Eu tenho uma parente que trabalha à noite no supermercado e, como vendedora, ela coloca as coisas nas prateleiras e é paga por hora. Mande Mark para lá, deixe-o fazer algum trabalho físico, com as mãos, em seu tempo livre. Meu parente diz que eles sempre precisam de trabalhadores. Essa é uma ótima ideia. Naomi, você é um gênio. Eu vou falar com ele hoje, mas, da próxima vez, ele vai achar que vale a pena dar uma olhada e marcar um encontro. Lucy olhou pensativamente para Naomi e colocou as mãos sobre a mesa. Posso imaginar a cara do meu marido quando eu lhe contar a minha proposta. Lucy sorriu e cobriu o rosto com as mãos. Talvez você possa passar sem um emprego de meio período, perguntou Naomi. Receberemos um bônus trimestral este mês. Naomi olhou para a amiga com um sorriso. Isso está fora de cogitação, disse Lucy, sem rodeios. Vou gastar o bônus com minhas próprias necessidades. Já estou farta de economizar para mim mesma. Ou comprarei lingerie cara. Lucy enfatizou a palavra lingerie, ou vou gastá-lo em um salão de beleza. Quero fazer embalagem de chocolate, sugaring, mesoterapia para o rosto, correção de sobrancelhas. Preciso fazer muitas coisas, não tenho o suficiente para todos os meus desejos e bônus. Bom para sua amiga, disse Naomi. Você dará uma lição em seu marido e aproveitará. Você finalmente aprenderá a se valorizar e a se respeitar. Não há outra maneira, respondeu Lucy, tomando outro gole de água mineral. Deixe que ele faça um adiantamento ou peça emprestado a seus pais, e não me importo, e deixe-o pensar em como vai pagar. O transferirei meu salário para a hipoteca amanhã e o colocarei na frente do fato. Nas últimas 2 semanas, Mark tem trabalhado como vendedor de mercadorias no hipermercado local. Seu trabalho principal termina às 5 horas da tarde, e seu trabalho de meio período começa às 7 horas da noite e vai até às 10 horas, e às sextas-feiras e aos sábados Mark fica fora a noite toda. Quando sua esposa o pediu em casamento, ele ficou irritado com o fato de Lucy ter estabelecido condições tão rígidas. Mas ele não tinha escolha, então teve que aceitar. No início, foi difícil conciliar os 2 empregos. Mark chegava ao escritório para o trabalho do dia, abatido, cansado e irritado, mas agora ele está pegando o jeito e está até começando a gostar. Lucy cortou o cabelo curto, descoloriu o cabelo, arrumou as sobrancelhas, o mais importante, comprou um conjunto de lingerie caro, muito mais barato do que o que Mark havia dado a Julia, mas não barato. Mark foi à cafeteria local em seu horário de almoço e viu Julia escolhendo um milkshake. Quando ela viu Mark, acenou e sorriu para ele. Como pude me apaixonar por ela? Ela nem se parece com minha esposa, pensou Mark enquanto acenava de volta. Ou Lucy é minha beleza, altura, corpo e seios, tudo nela. E Julia não é como sua manicure ou seu cabelo. Uma jovem, solteira, cabelos presos em um coque, com preguiça de pentear os cabelos pela manhã. Mark se aproximou discretamente da recepcionista e começou a ler o cardápio. O que está acontecendo, Mark? Perguntou Julia alegremente. Você sabe que vamos ter outro grande evento amanhã. Você está dentro ou não? Perguntou Julia sarcasticamente, com uma centelha de fogo nos olhos enquanto observava seu parceiro com diversão. Ou o que? Disse Mark com relutância. Então você não vai, que pena. Julia fez uma cara triste e depois começou a rir. Pensei que você fosse ficar um pouco safado de novo. Ela apertou os olhos. Eu gostei da última vez, você gostou? Eu não gostei, Mark disse a ela com tristeza. Por quê? E Julia estreitou os olhos, e acho que você se divertiu mais. Depois da festa e da foto que você me enviou pelo celular. Minha esposa estava prestes a se divorciar de mim. Mark pensou um pouco e depois continuou. Eu amo minha esposa e não quero perder minha família. Lucy chegou em casa depois do trabalho. Ela preparou o jantar, limpou o chão, assistiu ao noticiário local na TV e ligou para a mãe. Ela olhou para o relógio. Mark está trabalhando hoje à noite. Ele vai se atrasar, pensou Lucy. Vou à loja comprar pão para a torrada, decidiu Lucy. E, de manhã, farei torradas para o café da manhã. Lucy voltou da loja com uma sacola cheia de comida. Estava escuro no primeiro andar. Lucy chamou o elevador. Um homem saiu do apartamento em frente ao elevador, cheirando a álcool. Olá, vizinho, disse ele a Lucy, mal conseguindo ficar de pé. Você tem um cigarro? O vizinho pressionou Lucy contra a parede com seu corpo, soprando seu mau hálito sobre ela. Eu não fumo, respondeu Lucy. Diga-me que você não bebe. O vizinho apertou ainda mais seu corpo contra ela e acariciou seu pescoço. Você é deliciosa.
Meu jovem, me deixe em paz. Vou gritar e fazer com que todos os vizinhos se levantem. E Lucy começou a falar da forma mais severa possível, empurrando o homem para longe dela. Bem, tente, e respondeu o vizinho zombeteiramente e apertando Lucy ainda mais. Socorro, e Lucy começou a gritar, e a enorme palma da mão do vizinho cobriu sua boca. Nossa, que cabritinha ágil. Adoro garotas assim. Ele abriu a porta de seu apartamento e forçou Lucy a entrar, fechou a porta com o pé e a arrastou para seu quarto. Lucy resistiu o máximo que pôde, mas o homem era muito mais forte. Ele estava se divertindo com toda a situação, aproveitando sua vantagem, empurrando Lucy para a cama, colocando seu peso em cima dela. Você ainda está pensando em resistir, sua cabra, ele disse a ela. Suas mãos percorreram o corpo dela. Não me toque, por favor, gritou Lucy. Mas o homem não a ouviu, abriu o zíper da calça dela com uma das mãos e apertou seu pescoço com a outra. Lucy sentou-se na cama, soluçando e enxugando as lágrimas que escorriam por seu rosto. Vamos, não chore, o vizinho a acalmou com uma voz embriagada. A culpa é sua, e não há nada para andar sozinha à noite. E ela desabou na cama e, sem dar atenção às lágrimas, espreguiçou-se, bocejou ruidosamente e quase imediatamente adormeceu. Lucy olhou com desdém para o bêbado, que dormia profundamente e fungava com prazer, e suspirou pesadamente, enxugou as lágrimas, e ela se levantou, vestiu-se e foi para casa. Em casa, foi direto para o chuveiro. Ela se esfregou várias vezes com uma flanela, como se quisesse se livrar da vergonha. Lucy estava indignada com o que havia acontecido com ela uma hora antes. Por que fui àquela loja? Como vou viver com essa pedra em meu coração? Lucy se repreendeu, lembrando-se repetidamente daquela noite horrível. Lucy decidiu não contar a Mark sobre o vizinho bêbado. Ela tinha vergonha até mesmo de se lembrar, e tinha ainda mais vergonha de contar ao marido. Mas para sua amiga de confiança, Naomi. Lucy lhe contou todos os detalhes pela manhã, no trabalho. Talvez você devesse ter chamado a polícia e denunciado o estupro, perguntou Naomi com cautela. Sim, e toda a casa saberia que fui estuprada e apontaria o dedo para mim. Obrigada, Naomi, disse Lucy em meio às lágrimas. Mas eu não quero essa reputação para mim. Você vai contar ao Mark? Perguntou Naomi, cautelosa. Tenho vergonha de contar a ele. Lucy chorou novamente. Eu sei que deveria contar ao meu marido, mas não tenho coragem. Lucy cobriu o rosto com as mãos. Então esqueça o assunto, não conte a mais ninguém e nem se lembre disso novamente. Acho que seu vizinho estava tão bêbado que nem se lembrará de você. Portanto, meu conselho é que, quando você o vir, finja que não o conhece e finja que nada aconteceu entre vocês. Nunca. Apague-o de sua vida, esqueça-o e não se torture com lembranças. Isso estava fora de seu controle. Não é sua culpa. É sua culpa, Lucy, que esse canalha seja seu vizinho. Naomi havia acalmado Lucy um pouco, mas ainda assim a ferida estava fresca e Lucy andava pelo apartamento. Seu coração batia como um martelo em uma bigorna, e ela achava que a porta se abriria e aquelas mãos fortes a arrastariam de volta para o apartamento, de volta para aquela cama imunda, e ela respiraria novamente o cheiro fétido de pimenta. Mas Lucy não encontrou seu vizinho novamente e, pouco a pouco, começou a recobrar os sentidos, e a dor diminuiu um pouco, e esse caso difícil começou a ser esquecido, e até que, certa manhã, ela ficou enjoada ao ver a comida na mesa, e no trabalho Lucy quase desmaiou durante o intervalo para o almoço, e graças a Deus, foi sua fiel amiga Naomi que levantou Lucy e a impediu de cair no chão. Lucy, você está grávida por acaso? Perguntou Naomi com um sorriso. Não sei, respondeu Lucy em voz baixa. Vou fazer um teste de gravidez hoje à noite e, se for o caso, você será a primeira a saber o resultado, continuou Lucy. O teste mostrou 2 listras. Em outras circunstâncias. Lucy teria pulado de alegria e felicidade e corrido direto para Mark para lhe dar a boa notícia. Mas agora Lucy não tinha certeza de que o bebê era de Mark. Hoje foi o último dia de trabalho de Lucy. A partir de amanhã, ela estará em licença maternidade. Como vai você, amiga? Perguntou Lucy alegremente a Naomi. Vou sentir muito a sua falta, continuou Naomi com uma voz angustiada. Com quem vou compartilhar meus segredos? Naomi cerrou os lábios, exalou pesadamente e olhou com pesar para Lucy. Temos serviço de celular, graças a Deus, e ninguém vai cancelá-lo ainda. Portanto, não pense que você ficará sem minhas eternas perguntas e mal-entendidos.
Você estará procurando por seus conselhos e respostas inteligentes e necessários, respondeu Lucy. Naomi sorriu. Espero que não precise mais dos meus conselhos. Mark está muito feliz por ser pai. O bebê nascerá e vocês terão uma unidade social normal e completa. Lucy envolveu a cabeça com os braços e suspirou pesadamente outra vez. É disso que tenho mais medo. Quando minha filha nascer, o engano será exposto. E se ela se parecer com seu pai biológico, aí eu estarei em apuros. Não consigo dormir e não consigo comer. Não consigo dormir e não consigo comer, disse Lucy, irritada, e colocou as mãos sobre a mesa. Não pense nisso, disse Naomi, dando uma piscadela para a amiga. Talvez os médicos tenham errado a data do parto e o bebê seja do Mark. Naomi piscou para Lucy novamente. Você vai ver, você vai ficar bem. Nós vamos superar isso. Você vai ter uma filha, e então perceberá, e estou lhe dizendo que não é a primeira vez. Não torture sua alma, mas aceite o nascimento de sua filhinha como um presente do destino. Você não sabe se Mark tem problemas masculinos e não pode ter filhos. Naomi pensou sobre isso por um tempo. E depois há essa coincidência. Se você olhar pelo lado positivo, seu Marcucha também tem um probleminha e, de qualquer forma, vamos deixar isso para lá. Eu vou colocar a chaleira no fogo e cortar o bolo, e você chama as meninas dos apartamentos vizinhos, nós tomamos chá e deixamos você ir para casa mais cedo. Naomi pegou uma faca, guardanapos e pratos descartáveis e foi arrumar a mesa para o chá. Lucy entrou no prédio, apertou o botão e esperou o elevador. Alguém a estava seguindo, mas Lucy não. Olhou para trás. Ela e o marido haviam se mudado recentemente e não se comunicavam com ninguém, apenas cumprimentavam os vizinhos pela manhã, por decoro, e isso era o fim de toda a comunicação. Quando Lucy ouviu a porta do primeiro andar ser destrancada, ela virou a cabeça e viu o rosto do homem que não queria conhecer. Lucy respirou forte e rapidamente, e um pequeno arrepio percorreu seu corpo. O vizinho abriu a porta, mas antes de entrar no apartamento, ele parou abruptamente, ficou parado por um momento, virou a cabeça e olhou para Lucy, depois olhou para o estômago dela. O homem estava muito bem vestido e cheirava a perfume masculino caro. Lucy empalideceu e balançou levemente. O homem a segurou levemente pelos ombros. Moça, você está bem? Ele olhou atentamente para o rosto dela. Não, desculpe-me, estou apenas um pouco trêmula. Isso acontece com frequência. As portas do elevador se abriram e Lucy deu um passo, novamente por medo, perdeu o equilíbrio e começou a se inclinar para o lado. O homem entrou no elevador com ela e agarrou seu ombro. Não posso deixá-la assim. Vou acompanhá-la até seu apartamento. Lucy sentiu que não conseguiria caminhar até a porta sem ajuda. Suas pernas estavam tremendo, sua cabeça estava girando e ela não tinha forças para resistir ou recusar a ajuda. Em que andar? Ela perguntou calmamente a Lucy e apertou o botão. Lucy começou a abrir a porta, mas não conseguiu, suas mãos estavam tremendo, seus olhos estavam escuros e ela não conseguia colocar a chave no buraco da fechadura. O homem pegou as chaves dela, abriu a porta e a ajudou a entrar na casa. Ele tirou as botas, o casaco e o cachecol dela. Abriu a janela, sentou-se na poltrona em frente a ela e a examinou minuciosamente. Como está se sentindo? Perguntou ele a Lucy, preocupado. Obrigada, senhor. Estou me sentindo bem. Só estou tonta. Às vezes fico tonto. A propósito, meu nome é Harry. Lucy limpou um pouco a garganta e falou baixinho. Como você está? Eu sou Lucy. Prazer em conhecê-la, Harry sorriu. Quem está esperando? Um menino ou uma menina? Ele olhou para Lucy. Uma menina, disse Lucy ainda mais baixinho e, pela primeira vez, olhou abertamente para o rosto de seu companheiro. Harry não tirou os olhos de Lucy e ele a olhou cuidadosamente e sorriu com os cantos dos lábios. Você e eu nunca nos vimos antes, e seu rosto me parece muito familiar. Não, eu nunca a vi antes. Tenho uma memória muito boa para rostos. Lucy baixou os olhos e olhou para suas mãos. Obrigada por me ajudar. Lucy começou a se levantar do sofá, fazendo sinal para que sua colega de quarto a deixasse e fosse para casa. Lucy fechou a porta atrás de sua vizinha e lentamente foi até o sofá. Lucy fechou os olhos e se encostou na parede. Ela achava que Harry era um bêbado sem esperança e sem moral. Mas agora ela via um lado diferente dele. Acho que eu estava errada sobre ele. Ele não parece ser um bêbado ou um mulherengo.
Eu me pergunto se ele é casado, pensou Lucy. E, na verdade, o que isso importa? Ela respondeu a si mesma, não o vejo há 6 meses, espero não vê-lo por mais alguns anos. Lucy se levantou e foi até a cozinha, serviu-se de uma maçã, sentou-se no sofá e ligou a televisão. Ela não conseguia tirar a imagem de seu vizinho da cabeça. Graças a Deus ele não se lembra de mim, pensou Lucy, e exalou o ar de seus pulmões. Não consigo fazer nada além de pensar nele. Lucy se deitou no sofá, colocou um cobertor sobre si mesma e fechou os olhos. Vou descansar um pouco e depois ligarei para Naomi, pensou Lucy e quase imediatamente caiu em um sono profundo. Naomi ouvia Lucy com atenção e, de vez em quando, fazia um comentário. Você disse que não é uma bêbada. Isso é bom. Sabe, querida, hereditariedade é a capacidade de um organismo de passar seus genes adiante, quando muito. Genes. Lucy suspirou pesadamente, mas eu me senti um pouco desconfortável. Ela estava olhando para mim com tanta atenção e intensidade, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Vamos lá, não se preocupe. O homem simplesmente não passou por uma garota bonita e grávida, só isso. Siga com sua vida e não se preocupe, disse Naomi à amiga ao telefone. Harry foi para casa, olhou pela janela e pensou por um tempo. Tenho certeza de que já a conheci em algum lugar. Não consigo deixar de pensar que a conheço. Harry ficou na janela por um longo tempo pensando em Lucy. A imagem dela nunca saía de sua mente. Onde eu já a vi antes, linda, você diz que é a primeira vez que me vê, mas posso ver em seus olhos assustados que você está mentindo. Harry olhou para a distância, com pensamentos correndo em sua mente. Ele balançou a cabeça. Pare de exercitar seu cérebro. Vou fazer furos para uma prateleira no banheiro, disse Harry a si mesmo, e começou a trabalhar. 6 meses atrás, Harry se divorciou de sua esposa e se mudou para o apartamento que herdara de seu avô. Era um apartamento em ruínas, mas, nesse meio tempo, Harry havia feito algumas reformas caras e comprou móveis e eletrodomésticos novos e todos os itens essenciais. Harry ficou na casa de um amigo durante a reforma e recentemente se mudou para seu próprio apartamento. Ele não conhecia nenhum dos vizinhos. E quando ele viu Lucy hoje, seu rosto parecia dolorosamente familiar. Não sei por que estou tão obcecado pela Lucy, disse Harry em voz alta para si mesmo. Ele pode tê-la visto antes. Ele só se lembrava de seu rosto bonito, de suas feições interessantes, de uma garota bonita, só isso. Agora a garota está grávida. Ela está prestes a ter um bebê. Ela vai ser mãe. Uma ligação em seu celular tirou Harry de seu devaneio. Um colega de trabalho havia ligado para ele pedindo que desse uma olhada nos esboços e designs de um anúncio para uma grande rede de varejo. Você envia todo o material para o meu e-mail, eu dou uma olhada em tudo e escrevo meus comentários e desejos, depois envio tudo para você finalizar, se for o caso. Harry respondeu e desconectou o telefone. Depois de falar com Naomi, Lucy apertou o botão vermelho do telefone e decidiu convidar o marido para um jantar romântico à luz de velas. Estou em licença maternidade, pensou Lucy, por um bom motivo. Fazia muito tempo que eu e meu marido não jantávamos à luz de velas, pensou Lucy enquanto tirava um frango congelado do freezer. Mark chegou em casa e babou com o cheiro que vinha da cozinha. Lucy foi até o corredor e deu um beijo no rosto de Mark, cumprimentando o marido com um sorriso. Apresse-se e tire a roupa. Já tenho tudo pronto. Vou alimentá-lo. Mark entrou na cozinha e viu uma mesa lindamente posta. Nossa, querida, está linda. Ele abraçou a esposa e a beijou gentilmente nos lábios. Você é minha anfitriã tem mãos de ouro, e acariciando gentilmente a barriga dela, Mark disse com carinho. Mas querida, não fique ofendida. Estou indo para meu trabalho de meio período hoje. Eles me ligaram e pediram que eu viesse, então não pude recusar. Vou provar sua obra-prima culinária. Vou provar sua obra-prima culinária e sair correndo. Mark olhou para Lucy com olhos amorosos. Querida, sem ofensa. O que posso fazer com você, viciada em trabalho? Lucy olhou para o chão. Vai ganhar algum dinheiro. Você vai precisar dele. Lucy acariciou gentilmente a cabeça de seu marido. Você já fez muitos turnos noturnos, querido. Lucy olhou Mark nos olhos e ele pareceu desviar o olhar dela. Querido, se você não me alimentar agora, vou ter que ir trabalhar com fome. Mark acariciou a barriga de Lucy novamente, inclinou-se e a beijou gentilmente.
Como está o nosso bebê? Maravilhoso, disse Lucy, e começou a alimentar o marido. Olá. Oi, amigo. Lucy iniciou a ligação. Você não vai acreditar, mas senti sua falta e preciso do seu valioso conselho. Talvez eu devesse arranjar um emprego como conselheira, Naomi riu. Acho que seus valiosos conselhos valeriam todo o ouro. Respondeu Lucy rindo. Continue me elogiando, eu adoro isso, continuou Naomi em um tom satisfeito. Lynn, acho que Mark tem alguém, disse Lucy, séria. Naomi parou de falar e tossiu ao telefone. Por que você chegou a essa conclusão de repente? Mark lhe deu algum motivo para pensar assim? Eu me dei conta disso hoje e acho que meu instinto estava certo. Fiz um jantar à luz de velas, ele comeu rapidamente e foi para seu emprego de meio período. Ele poderia ter dito não. Ele é um voluntário. Ele poderia ter ido amanhã. Ele costumava fazer isso quando não queria ir e seus olhos estavam tão culpados que Lucy continuou a conversa com uma voz triste. Você é uma verdadeira peça de trabalho, disse Naomi depois de ouvir a história de Lucy. Ela virá aqui hoje. Sinta o cheiro de suas roupas. Tente se levantar e olhá-lo nos olhos. Acho que você vai entender imediatamente. Ligaremos amanhã e conversaremos sobre isso. Espero que você esteja errado, disse Naomi em um tom confiante. Espero por Deus que eu esteja errada, disse Lucy com um suspiro. Mas meu coração não está nisso, continuou Lucy com tristeza. Enquanto ainda estava claro lá fora. Lucy decidiu fazer uma caminhada e tomar um pouco de ar fresco. Ela se agasalhou bem e saiu. No pátio, as crianças da vizinhança estavam passeando. Algumas estavam andando de bicicleta, outras patinando e havia crianças pequenas balançando nos balanços. Lucy parou e olhou ao redor do pátio. Logo estarei caminhando aqui com minha filhinha, pensou Lucy. Ela acariciou gentilmente sua barriga, seus olhos se estreitaram e um pequeno arrepio percorreu seu corpo. Harry estava caminhando em sua direção. Ele carregava uma sacola de compras em uma mão e um limpador de vidros na outra. Lucy queria se virar e ir na direção oposta, mas suas pernas não se moviam. Harry avistou Lucy à distância e acelerou o passo. Ele notou que, quando Lucy o viu, ficou um pouco confusa e quis dar meia volta e ir embora. Mas no último momento ela mudou de ideia e ficou onde estava. Por que ela está me evitando? Pensou Harry. Há algo acontecendo aqui, algo que precisa ser resolvido. Olá novamente, Lucy. Harry a cumprimentou alegremente. É bom vê-la com boa saúde e bom humor. Harry observou atentamente o comportamento de Lucy. Lucy se engasgou um pouco. É bom ver você também, respondeu ela com um sorriso forçado. Mais uma vez, obrigada por me ajudar a chegar ao meu apartamento hoje. Não tem de quê. O que quer que precise, estou sempre à sua disposição, respondeu Harry. Ele olhou fixamente para Lucy. Seu olhar deixou Lucy desconfortável. Sim, pensei em tomar um pouco de ar fresco antes de ir para a cama, ela respondeu à pergunta dele. Boa noite, disse Lucy com um sorriso forçado e foi direto para a calçada. Harry ficou olhando para sua colega de quarto por um tempo. Não vou dormir hoje se não me lembrar de onde a conheço, disse Harry, pensativo. Não é mais engraçado, disse Lucy em voz baixa, um pouco nervosa. Esse Harry está se tornando uma parte muito importante da minha vida, e colocando as mãos nos bolsos do paletó, e pensou Lucy consigo mesma. Suas bochechas arderam e um leve arrepio percorreu seu corpo. Lucy não sabia se estava com frio ou nervosa. Não sei por que fico tão nervosa. É óbvio que você não se lembra de nada. Lucy exalou pesadamente. Eu era legal até conhecer aquele tal de Harry. Estava começando a escurecer um pouco quando Lucy voltou de sua caminhada. Ela entrou em sua garagem e viu seu vizinho novamente, parado do lado de fora, fumando. Não preciso disso. Vai ser um incômodo para mim o tempo todo. O nervosismo de Lucy voltou. Harry continuou olhando pela janela, esperando ver uma silhueta familiar no horizonte. Assim que viu Lucy ao longe, ele pegou o paletó e saiu. Meu Deus, estou agindo como uma criança, Harry pensou consigo mesmo. Para que preciso de tudo isso? Uma garota grávida, provavelmente com marido, e eu sendo um tolo, e câncer, e sapateando na frente dela a noite toda. Dá para ver de relance que ela não gosta de mim. Boa noite de novo, sorriu Harry, não me surpreenderia se ela me mandasse ir à merda, pensou consigo mesmo.
Boa noite, respondeu Lucy com severidade e passou por Harry. Harry rapidamente apagou o cigarro, jogou-o na lixeira e correu atrás de Lucy. No elevador, Lucy se virou e olhou para Harry com perplexidade. Há algo que você queira me perguntar? Perguntou Lucy. Não, respondeu ela brevemente e entrou no elevador. Lucy olhou novamente para o relógio. Era meia-noite e Mark não estava em casa. Normalmente, a essa hora ele já estava em casa. Lucy estava cochilando quando ouviu a chave girar na porta da frente. Lucy se levantou, acendeu a luz e foi ao encontro do marido. Mark, por que você está demorando tanto e por que não atende aos meus telefonemas? Lucy começou a xingar, apertando os olhos contra a luz. Querido, eu mandei uma mensagem para você. Vou me atrasar um pouco. Vá para a cama. Não fique esperando acordada. Sim, eles me pediram para ficar um pouco mais tarde e ajudar a colocar as mercadorias nas prateleiras. Mark começou a se justificar. Lucy fez uma careta. Mark, você esteve bebendo e está sentindo o cheiro de álcool? Só um pouco. Ela sorriu. Vá para a cama, querida. Eu vou ao banheiro e vou para a cama. Lucy finalmente saiu do sono, também foi ao banheiro e cheirou extensivamente o cabelo dele, suas roupas, que ela jogou na gaveta da lavanderia. Por que seu moletom tem cheiro de perfume de mulher? Perguntou ela baixinho, observando atentamente a reação de Mark. O que você quer dizer com isso? Perguntou Mark, surpreso. Como assim, tem cheiro de perfume de mulher? Ele deu de ombros involuntariamente. Não sei. Muitas mulheres trabalham aqui e ele ergueu as sobrancelhas surpreso e olhou para Lucy. Você está com ciúmes de mim? E Mark sorriu. Não estou com ciúmes, estou avisando que não estou gostando do seu comportamento ultimamente. E se eu descobrir que você está me traindo de novo, não vou olhar para minha gravidez. E Lucy terminou seu monólogo e saiu do banheiro. Mark se deitou ao lado de sua esposa na cama. Acho que não lhe dei nenhum motivo para fazer isso. Mark recebeu uma mensagem de texto em seu WhatsApp. Dê-me seu telefone, por favor. Lucy estendeu a mão. Para que você precisa dele? Quero ver quem está lhe enviando mensagens de texto tão tarde da noite. Dê uma olhada nisso. Mark entregou o celular a Lucy. Está tudo bem, diz a mensagem. O nome Alex está nos contatos. Lucy digitou discretamente o número em seu telefone. Por que você fez isso? Perguntou Mark, surpreso. Eu devo ter os números de todos os seus amigos e estou grávida e nunca se sabe, respondeu Lucy. De manhã, Lucy acordou com dor de cabeça e ela não queria sair da cama quentinha, mas tinha de acompanhar o marido ao trabalho. Mark e ela se virou para ele enquanto colocava uma xícara de chá e sanduíches quentes sobre a mesa. Talvez você não aceite o emprego de meio período por um tempo. Ficarei com meu salário, férias, salário maternidade e férias. Não é uma quantia pequena. Teremos o suficiente por um tempo e depois veremos o que acontece. Sinto muito por você, que trabalha demais, não dorme o suficiente e ainda tem que ir trabalhar de manhã cedo. Mark comeu seu sanduíche, quase engasgando. Querida, você é tão difícil de agradar, me forçando a aceitar um emprego de meio período e agora está fazendo o contrário. Decida o que quer que eu faça. Estou apenas começando e preciso do dinheiro. Tudo bem, estou indo. Ela deu um beijo na bochecha de Lucy. Obrigada, minha querida. Estava delicioso. Os lábios de Lucy se curvaram em desagrado. Mark, mal consigo ver você. Isso não é normal. Não posso ficar sozinho o tempo todo. Mark abriu a porta da frente. Ele se virou e olhou para sua esposa. Lucy, entraremos em contato com você, prometo. Ele se despediu e lhe deu um beijo no ar. Lucy suspirou pesadamente e foi direto para o quarto. Lucy acordou com o toque irritante de seu telefone celular. Olá, futura mamãe, e Naomi a cumprimentou. Alô, respondeu Lucy enquanto dormia. Liguei em uma hora ruim, eu a acordei? Está tudo bem, disse Lucy. Está na hora de se levantar? Sim, está. Mark chegou tarde ontem à noite, enquanto eu estava cheirando, e Lucy riu enquanto consultava seu telefone. Eu dormi até muito tarde. Então, a que conclusões você chegou? Perguntou Naomi com cautela. As suspeitas só aumentaram, respondeu Lucy,
quase chorando. Lucy contou a Naomi sobre seu vizinho. Para ser sincera, Naomi, Harry realmente me irritou ontem com sua obsessão. Depois, ela falou sobre a mensagem que havia chegado ao celular do marido na noite anterior. Naomi ouvia atentamente, tentando não interromper, apenas ocasionalmente colocando uma palavra para tranquilizá-la. Quando Lucy terminou sua história, Naomi suspirou pesadamente. Por que estou ligando? Tenho duas notícias. Uma boa e outra ruim. Por qual delas devo começar? Vamos começar com a boa notícia, disse Lucy, incerta, e sentiu uma sensação de ansiedade iminente, mas se recompôs. Enfim, Lucy, conheço uma moça que trabalha no mesmo lugar que Mark há uma semana. Ela se separou do marido, está sem dinheiro, então decidiu ganhar algum dinheiro. Lucy está tensa, e Naomi ficou quieta por um tempo. Vamos lá, Lucy quebrou o silêncio. Eu não disse nada a ela depois que conversamos ontem, mas pedi que ficasse de olho em seu marido. De qualquer forma, Lucy, ele não estava no trabalho nem ontem nem anteontem. Lucy, não se preocupe, isso não significa nada. Mais, garota, eu não poderia deixar de lhe contar essa informação. Fiquei pensando nisso a manhã inteira. Naomi suspirou pesadamente ao telefone. Foi um alívio contar para você. Você fez a coisa certa, Naomi. Melhor a verdade amarga do que a doce mentira. Obrigada, Naomi. Você é uma verdadeira amiga. Lucy tinha lágrimas nos olhos. Ela as enxugou com a mão e assoou o nariz. Lucy, você está chorando, então não posso deixá-la assim, continuou Naomi. Vá para fora. Estou indo para sua casa. Não vamos mexer na borra do café. Estamos indo para o trabalho do Mark. Você acha que devemos ir? Perguntou Lucy à sua amiga. Acho que sim, é um bom momento para colocar os pontos nos is e cruzar os OTS. Lucy começou a se preparar para sair, estava com dor de cabeça e de mau humor. É hora do almoço, vou contar tudo a ela, vou ver como ela se defende. Talvez eu diga que o filho não é dela, assim ela não terá vergonha de mim. Lucy estava determinada. Ela saiu e percebeu que um carro havia parado e Harry havia saído. Quando viu seu vizinho, ficou ainda mais irritada. Lucy, oi, ele sorriu. Oi, acho que nunca nos falamos pelo primeiro nome antes, disse ela bruscamente, afastando-se de Harry. Desculpe, Lucy, não consigo tirar seu rosto da cabeça. Tenho a sensação de que já nos encontramos antes, mas não consigo me lembrar onde. Lucy se virou para Harry, olhou para ele com raiva e disse, não sei onde nos conhecemos. Você quer saber onde nos conhecemos? Com certeza você quer saber. Não vai se arrepender depois, continuou ela, olhando-o com ódio. Com certeza, respondeu ele calmamente. Você tem me incomodado. Por que está tão chateada? Você tem algum problema? E não se preocupe, ela continuou sua conversa animada, preocupada com o bem-estar dele. Na verdade, eu me meti em problemas no momento em que o encontrei pela primeira vez. Lucy continuou falando e olhando para seu interlocutor com ódio. Eu não entendo você. Eu não entendo você, Harry deu de ombros. Por quê? Como eu poderia tê-lo ofendido? Um ponto de interrogação congelou no rosto dele. Porque você me estuprou bêbado neste mesmo apartamento, em um colchão velho e sujo. Você entende agora? Naomi parou e Lucy se dirigiu ao carro sem dizer mais nada. Harry agarrou seu braço. Lucy, eu não vou deixá-la ir embora até que me diga o que está acontecendo. Harry podia ver que Lucy não estava em condições de falar com ele. Ela começou a puxar a mão, então Harry a soltou e observou enquanto ela entrava no carro com a amiga. O carro já estava longe e Harry ficou parado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. 6 meses atrás, Harry havia se divorciado de sua esposa. O divórcio tinha sido difícil. De repente, detalhes de sua vida familiar vieram à tona. Harry não só estava criando um filho que não era seu, como também estava sustentando o amante de sua esposa. Quando a verdade veio à tona, sua esposa o enganou. Harry levou apenas uma mala com seus pertences e fotos do exército, e nada disso importava para ele, desde que o pesadelo tivesse acabado. A quantidade de porcaria que a ex-mulher despejou sobre Harry no julgamento foi como mergulhá-lo em um balde de lixo. Harry nunca se deu conta de como aquilo era nojento. Após o divórcio, ele se mudou para o apartamento do
Avô ficou tão bêbado que parou de reconhecer a família e os amigos. Ele morou no apartamento do avô por uma semana e, então, seus pais não aguentaram, levaram Harry para casa e o colocaram sob rígido controle. Graças aos esforços de seus pais, Harry sai do estado de embriaguez, coloca a cabeça no lugar, começa a trabalhar e faz reformas. Harry se muda para seu apartamento reformado, conhece Lucy inesperadamente, apesar do fato de ela estar grávida, perde a paz e o sono. Agora ele estava na rua. E se lembrava de seu sonho, que havia sido gravado em sua memória e não saía de sua cabeça. Fazia muito tempo que Harry se lembrava do sonho, de cada detalhe dele. É claro que agora o quebra-cabeça havia se encaixado em sua mente. Lucy, a garota de seu sonho. Ele podia ver o rosto dela claramente em sua mente. Meu Deus, não posso acreditar que foi real e que ele realmente abusou daquela garota. Harry cerrou os punhos com toda a força e mordeu o lábio. Naquele momento, ele odiava todas as mulheres do planeta Terra e parecia-lhe que todas as mulheres eram corruptas e todas, sem exceção, traíam seus maridos. O que eu faço agora? Como peço desculpas a Lucy, disse Harry a si mesmo. Você deveria ter ficado tão bêbado, perdido sua forma humana e se jogado em cima de uma garota indefesa, e as mãos de Harry tremiam de emoção e suas palmas estavam suando. Eu me pergunto quantos anos ela tem e por que nunca vejo com o marido. Ela sai sozinha à noite. Talvez ela não tenha um marido, então ela poderia ser meu bebê. Ora, e isso é absurdo, e Harry continuou a organizar seus pensamentos. Harry estava envergonhado de seu comportamento de porco. Como vou olhar nos olhos dela agora? Ela poderia registrar uma queixa e eu poderia ir para a cadeia. As perguntas se acumulavam em sua cabeça. Como vou me desculpar com ela se ela não quer nem falar comigo, pobre garota? Ela deveria ter me irritado. Eu me odeio por isso. Tenho que falar com ela, pedir desculpas, talvez até lhe dar algum dinheiro. E se ela for meu bebê? Harry sorriu sonhadoramente. Sim. Enrole o lábio, Harry, e pare de sonhar. Harry tirou o celular do bolso e ligou para o trabalho. Tenho uma emergência hoje. Se tiver algo urgente, me mande um e-mail. Hoje estarei trabalhando remotamente. Harry apertou o botão de desligar. Não fuja de mim, Olecha, e hoje você e eu conversaremos sem falta, e põe os pontos nos is, e a história está ganhando força, e disse Harry seriamente e suspirou pesadamente. Lucy entrou no carro com Naomi, no banco do passageiro, e não conseguiu colocar o cinto de segurança no zíper para prender o cinto de segurança. Lucy, qual é o problema? Você não parece tão chateada com o Mark, e perguntou a amiga, preocupada. Lucy, ainda não sabemos de nada. Não sabemos onde ele pode estar. Não vamos nos precipitar. Vamos descobrir primeiro e depois pensaremos sobre isso. Sabe de uma coisa, Naomi? Lucy se virou para olhar para ela. Eu não vou a lugar nenhum, não quero enfrentá-lo no trabalho. Tenho muito a lhe dizer. Quando eu chegar em casa hoje à noite, podemos conversar sobre isso com calma. Acho que ele também tem algo a me dizer. Lucy respirou fundo e depois recuperou o fôlego. Naomi, pare o carro na esquina. Vamos nos sentar e conversar um pouco. Estou indo para casa. Não quero ver aquele Harry de novo. Se eu o encontrar agora, vou mordê-lo como um cachorro. Não tenho nada a perder. Eu lhe contei tudo. Era ele que estava do lado de fora do seu apartamento com você? Perguntou Naomi. Você contou tudo a ele? Naomi olhou para Lucy com os olhos arregalados. Quase, disse Lucy em uma voz distante, mas não disse nada sobre o pai. O rosto de Naomi se esticou. Lucy contou toda a conversa com seu vizinho. Ainda bem que ela não disse nada. Deixe-o saber. Vamos ver como ele se comporta. Lucy esfregou as têmporas. Talvez ela não queira falar comigo depois do que eu disse, e não seria ruim. Lucy sorriu levemente. E se ele suspeitar que o bebê é dele? Naomi olhou para Lucy pensativamente. Acho que ele não iria tão longe. Acho que ele não iria. Lucy suspirou novamente. Certo, Naomi, estou indo. Vá trabalhar ou eu a colocarei em apuros. Tudo bem, disse Naomi, se precisar de alguma coisa, me ligue. E boa sorte, disse Lucy, e foi para casa. Ela entrou no prédio, chamou o elevador e a porta do apartamento do primeiro andar se abriu. Lucy virou a cabeça e encontrou os olhos de Harry. Que encontro inesperado, disse Lucy em tom de zombaria.
Vamos conversar, ela pediu calmamente, não nos importamos. Precisamos conversar. Você já deve ter percebido que eu não vou deixar você ir embora. Harry fez um gesto para que ela entrasse em seu apartamento. Lucy deu alguns passos em direção ao apartamento de Harry sem dizer uma palavra. Do que mais podemos falar? Ela começou a dizer da porta, passando por cima de Harry. Lucy, quer que eu lhe conte tudo em detalhes? Sarcasticamente, olhando-o diretamente nos olhos, Lucy perguntou. Quero saber a data de seu parto, perguntou Harry claramente. Isso é importante para você? Muito importante, ele respondeu. 26 semanas, disse Lucy sem preâmbulos. Harry já havia pesquisado na internet e contado tudo o que precisava saber. Agora ele estava ali, com medo de fazer a pergunta que mais o preocupava. Você está me perguntando se o bebê é seu? Eu entendi bem. Lucy ainda estava olhando para Harry. Ele não conseguiu dizer uma palavra, apenas piscou os olhos. É seu, respondeu Lucy com sinceridade. Harry se ajoelhou na frente de Lucy, pegou as mãos dela gentilmente nas suas e começou a beijá-la. Sinto muito, se puder me perdoar. Achei que estava sonhando com tudo isso. Eu não era eu mesmo naquele momento. Eu não sabia o que estava fazendo. Lucy retirou suas mãos das dele e começou a enxugar as lágrimas. Imagens daquela noite infeliz começaram a se repetir em sua mente. Harry passou os braços em volta da cintura dela e pressionou o rosto dela levemente contra o estômago dele, e enquanto continuava a se ajoelhar na frente dela. Harry, Lucy começou a empurrar as mãos dele para longe. Há muito a ser discutido, muito a ser decidido, muito a ser resolvido. Nós vamos ter um bebê juntos. Vamos levar suas coisas comigo esta noite. Ele se levantou e olhou carinhosamente para Lucy. Eu estava procurando por você desde que a vi pela primeira vez. Fui atraído por você como um imã. Harry passou seu dedo indicador sobre os lábios de Lucy. Lucy afastou a mão dele novamente, virou a cabeça para não ter de encontrar os olhos dele e ver seu rosto feliz. Harry, eu sou realmente casada. O rosto de Harry ficou sério e concentrado. Onde está seu marido? Por que está sempre sozinha? Está me dizendo isso de propósito para me irritar? Ele examinou o rosto de Lucy e esperou por uma resposta às suas perguntas. Lucy suspirou pesadamente. Por que não vamos para a cozinha, sentamos e conversamos com uma xícara de chá? Por que estamos parados no corredor? Você sabe que não há verdade nos pés. Desculpe, Harry resmungou e começou a ajudar Lucy a tirar o casaco, depois guardou suas coisas no guarda-roupa e lhe entregou os chinelos. Desculpe, não tenho chinelos de mulher, moro sozinho. Harry abriu as mãos e pediu desculpas a Lucy. Lucy olhou em volta da cozinha. Sua casa é linda, dá para perceber logo de cara que foi arrumada recentemente, tem até um pouco de cheiro de cola de papel de parede e tinta. Lucy sorriu. Harry sentou Lucy à mesa, serviu chá, colocou uma caixa de chocolates, biscoitos, um vaso com frutas, e sobre a mesa, ele se sentou em frente a Lucy e a olhou interrogativamente. Agora podemos conversar, disse ela, exalando o ar de seus pulmões, e continuou a olhar com ternura para seu companheiro. O que está acontecendo entre mim e meu marido? Ainda não estou entendendo, perguntou ela. Acho que já deixei tudo claro. Sou casada. Lucy deu de ombros, e desafiadora, pegou sua xícara de chá. Houve um silêncio retumbante na mesa por um tempo, até mesmo o tic-tac do relógio na parede do corredor. Talvez não seja o meu filho, mas o do seu marido, perguntou Harry cautelosamente. Lucy tomou seu chá em silêncio, amaldiçoando-se interiormente. Por que contei tudo a ele? Tenho que me justificar para ele. Depois, ele vai querer fazer um teste de DNA para ter certeza. De repente, Lucy sentiu vontade de se levantar e ir embora. Ela colocou a xícara sobre a mesa e começou a se levantar. Harry, desculpe-me, e não importa, nada do que eu disse a você hoje era verdade. Desculpe-me novamente, mas tive uma pequena discussão com meu marido hoje de manhã e você se intrometeu. Eu estava descontando meu mau humor em você. Estou indo embora, sorriu Lucy, culpada. Harry continuou olhando para ela de boca aberta. Finalmente, ele recobrou o juízo e voltou a si. Lucy, não estamos no jardim de infância. Vamos conversar. Você pode me dizer especificamente se o bebê é meu ou não? Lucy revirou os olhos e suspirou novamente. Ela se sentou em sua cadeira, colocou as mãos sobre a mesa e começou a esfregar os dedos.
Sabe, Harry, eu tenho um relacionamento muito complicado com meu marido. Se você tiver tempo e não estiver com pressa, estou disposta a conversar com você e contar tudo sobre isso. Sou todo ouvidos, sentando-se e cruzando os braços sobre o peito, respondeu Harry. Bem, ouça, respondeu Lucy e começou sua história. Depois de ouvir Lucy com atenção, Harry sorriu e tomou as mãos dela nas suas. Então, afinal, o bebê é meu, não é, Lucy? Por favor, não se ofenda comigo. Eu ainda não lhe contei a história do meu divórcio com minha ex-esposa. Se você tiver tempo, posso lhe contar, disse Harry, sorrindo e olhando-a nos olhos. Eu também não tenho pressa, sorriu Lucy. Bem, ouça, riu Harry. Não é uma história para quem tem coração fraco, estou lhe avisando. Depois que você me estuprou, Lucy enfatizou a última palavra. Meus nervos são feitos de concreto, respondeu Lucy sarcasticamente, e olhou desafiadoramente para Harry. Provavelmente passarei o resto da minha vida pedindo desculpas a você por esse incidente horrível, respondeu Harry, culpado, e baixou os olhos de vergonha. Eu vou ficar bem. Não se preocupe com isso. Comece com sua história. Sou todo ouvidos. Lucy se recostou em sua cadeira e pegou uma maçã. Eles ficaram sentados à mesa da cozinha por um longo tempo. Harry serviu chá para Lucy e para si mesmo várias vezes, apenas água, porque estava quente. Lucy estava com sede. Ela estava sempre com sede. Quando Harry terminou sua triste história, e eles ficaram em silêncio por um longo tempo, e cada um pensando em suas próprias coisas, e agora eles sabiam tudo um sobre o outro. Foi Harry quem primeiro caiu em si. Lucy, o que vamos fazer com seu marido? Espero que você conte tudo a ele. Harry, estou tentando fazer isso há muito tempo, mas não tenho coragem. Continuo adiando porque tenho vergonha de contar a ele, então continuo mentindo para ele. Lucy franze a testa e leva a mão à testa. Vou tentar falar com ele hoje, especialmente porque ele está tendo casos novamente. Lucy suspira pesadamente. Acho que ele está saindo com alguém de novo, tenho certeza disso. Acho que quando ele descobrir a verdade, vai me deixar. Lucy fechou os olhos e esfregou as têmporas com as mãos. Estou tão envergonhada de mim mesma na frente de meu marido. As lágrimas de Lucy brotaram involuntariamente. Mas eu não posso suportar essa informação, não quero. Olesha, querida, venha morar comigo hoje mesmo. Não estou brincando. Não quero compartilhá-la com seu marido. Está falando sério? Lucy olhou para Harry com perplexidade. Harry, eu entendo, você está atordoado com a notícia que lhe dei hoje. Mas você não me conhece. Eu também não conheço você. Vamos fazer as coisas com calma. Primeiro, tentarei falar com Mark hoje e lhe contarei tudo. Fazia uma hora que Mark deveria ter chegado do trabalho. Mas ele não apareceu. Lucy não ligou. Ela esperava que ele estivesse dirigindo para casa e não queria distraí-lo. Depois de mais 2 horas de espera, o jantar estava esfriando e Mark ainda não tinha aparecido. Lucy discou o número do marido em seu celular, mas Mark não atendeu. Depois de um tempo, Lucy repetiu a ligação, mas uma voz desagradável respondeu que o assinante estava temporariamente indisponível e que deveria ligar mais tarde. Lucy deu um suspiro profundo e tenso. Bem, vamos ter que esperar. Seja qual for a hora, Mark, você e eu vamos ter uma conversa hoje. De qualquer forma, não vou adiar mais. Lucy ligou a TV e se deitou no sofá. Recebi uma mensagem de texto do Harry. E aí, já falou com seu marido? Lucy sorriu com tristeza e respondeu. Ele ainda não voltou do trabalho e seu celular não está disponível. Lucy colocou o telefone ao lado do travesseiro e fechou os olhos, assustada com o fato de o telefone estar tocando novamente. Se precisar de alguma coisa, estou de plantão 24 horas por dia. Ligue para mim a qualquer momento. No final da mensagem, Harry anexou uma carinha sorridente com um beijo. Lucy sorriu novamente e respondeu ok. Ela desligou o telefone e adormeceu. Enquanto dormia, Lucy ouviu o som da chave girando na fechadura da porta da frente. Lucy ligou o telefone e olhou a hora. Fico imaginando que versão ele vai inventar dessa vez, pensou Lucy e se levantou do sofá. Mark, por que você demorou tanto? Piscando os olhos para a luz, ela perguntou ao marido com calma, sem histeria. Querida, me desculpe. Mark deliberadamente não olhou Lucy nos olhos. Havia uma sensação de timidez e insegurança em seus movimentos desajeitados. Mark, você bebeu e dirigiu de novo? Lucy franziu o rosto ao sentir o cheiro de álcool. O que está tentando fazer?
tirar sua carteira de motorista, e não é a primeira vez que vejo você fazer isso. Querida, não diga palavrões. Simplesmente aconteceu. Tomei uma taça de vinho com os rapazes na cafeteria. Não queria deixar o carro na rua. Decidi dirigir para casa por minha própria conta e risco. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, estou bem. Mark se aproximou de Lucy e lhe deu um beijo rápido na bochecha. Já está ficando tarde. Vá para a cama. Vou tomar um banho rápido e vou para a cama. Amanhã tenho que acordar cedo. Mark olhou para sua esposa e sorriu culpado. Mark. Lucy disse com firmeza. Estou esperando por você. Precisamos conversar. Sobre o quê? Por eu estar atrasado de novo? Isso também. Tenho muito a lhe dizer. Esperei a noite toda para falar com você. Não faz sentido procrastinar. Então, vamos conversar. Mark sentou-se no sofá e colocou a perna sobre a dela, pegou o controle remoto, baixou o volume da TV e olhou para Lucy desafiadoramente. Fale. Sou toda ouvidos. Mark, vamos concordar em ser honestos um com o outro esta noite. Não importa quão amarga seja a verdade, vamos nos ouvir e tomar nossas decisões. Mark suspirou pesadamente. Está combinado. Ele respondeu brevemente. Lucy baixou os olhos e ficou em silêncio por um tempo, sem saber por onde começar essa conversa difícil para ambos. Mark também ficou em silêncio, olhando fixamente para a tela da TV. Mark, você está com outra garota novamente. Lucy, não comece a inventar coisas. Mark começou a se justificar com uma nota de irritação. Mark, nós concordamos em dizer a verdade. Você se lembra? Você prometeu. Lucy observou a reação do marido às suas palavras. Mark, por favor, seja honesto. Se você sente pena de mim por eu estar grávida, garanto que é em vão. Não se preocupe, isso não afetará nem a mim nem a saúde do meu bebê. Posso sentir que você está me evitando, Mark. Você não está interessado em mim. Estou certo. Lucy não conseguia tirar os olhos do marido. Ela podia ver que ele queria lhe responder, mas não ousava. Ele não queria ofendê-la ou desapontá-la. Lucy percebeu que teria de arrancar a verdade dele, então decidiu ser a primeira a lhe contar. Mark, ouça-me com atenção, mas, por favor, não me interrompa. É muito difícil para mim lembrar disso, mas você precisa saber. Lucy fez uma pausa e continuou. Eu deveria ter lhe contado há muito tempo, para não torturá-lo, mas não tive coragem. Mas não se preocupe, eu teria lhe contado de qualquer maneira. Lucy baixou os olhos, colocou a mão com carinho na barriga, acariciou-a suavemente e sorriu culpada. Você está pronto para me ouvir? Mark balançou a cabeça com indiferença. Então ouça. Você pode me odiar depois disso, mas precisa saber a verdade. Mark ouviu a história de Lucy com a boca aberta e os olhos arregalados, a boca seca. Ele tossiu e engoliu saliva várias vezes, sua língua parecia estar grudada no céu da boca. Quando Lucy terminou sua história, Mark não conseguiu dizer uma palavra sequer. Depois de um longo silêncio, Mark tossiu e disse com voz rouca. Então o bebê não é meu? Lucy balançou a cabeça. Não, Mark, não é o seu bebê. Sinto muito, se você puder me perdoar. Isso é uma reviravolta. Mark disse isso como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Mark coçou as têmporas, depois envolveu a cabeça com os braços e fechou os olhos. Agora quero ouvir sua história, Mark. É sua vez de contar a verdade, disse Lucy calmamente. Lucy, não sei o que dizer. Preciso digerir essas informações. Para ser sincero, eu não esperava por isso. Sei que não é sua culpa, mas não sei como agir nessa situação. Mark, me responda. Você está acima de mim? Não sei. Mark não soltava a minha cabeça, seu rosto estava cheio de desprezo e raiva. Eu não me apaixonei por você, Lucy, mas agora tenho uma musa. Ela me inspira. Estou interessado em passar um tempo com ela, disse Mark distraidamente, pensando em outra coisa. De repente, ele virou a cabeça bruscamente, olhou para Lucy e depois desviou o olhar para seu estômago. Esse vizinho sabe que o bebê é dele? Perguntou ele, olhando Lucy nos olhos. Eu lhe disse hoje. Por que você fez isso? Gritou Mark, olhando para a esposa com raiva.
Eu me pergunto por que você é assim, Mark. Você anda por aí à vontade, sem pensar em mim, sem se preocupar com meu bem-estar. Eu ligo para você e você não atende, você nem sequer pensa que eu possa estar doente e precisar de sua ajuda. Você nem sequer pensa que eu não preciso de um marido como esse. Na verdade, eu não ia me divorciar de você? Disse Mark ironicamente. Mas vejo que você já encontrou um novo marido. Mark se levantou e foi abrir a porta da frente. Mark, aonde você vai? Lucy estava assustada. Tenho que dar um chute no traseiro daquele bastardo. Não vou descansar enquanto não o fizer. Farei com que ele responda por tudo. Ele deve responder por seu ato vil. Lucy correu até o marido e conseguiu agarrar seu braço. Mark, você precisa se recompor primeiro. Mesmo que fosse seu filho, eu o deixaria. Você acha que eu não sei que você passou 2 noites na casa da sua musa em vez de estar no seu emprego de meio período? Mark, você está vivendo sua vida. Está me traindo. Está se enganando. Não há nada que o impeça. Você sabe por quê? Por quê? Mark respondeu com uma voz descontente. Porque, Mark, você não me ama, e nunca me amou. Porque quando você ama alguém, você sempre quer estar com essa pessoa, respirar o mesmo ar, cuidar dela, passar cada momento livre com ela. Mas comigo e com você, Mark, é exatamente o oposto. Não temos nada em comum. Temos nossos próprios interesses. Você e eu existimos separados um do outro. Lucy parou de falar, suspirou e sorriu amargamente. Você tem uma musa. Que palavras. Mark, é engraçado. Você não poderia dizer que tem outra amante e que está mais interessado em passar o tempo com ela do que comigo? Estou certa, Mark? Lucy olhou para o marido e sorriu amargamente. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mark fez beicinho. Lucy, estou em um estado tão ruim agora que não consigo pensar direito. Você me derrubou. Tenho que pensar e decidir se posso acolher o filho de outro homem. Lucy riu. Mark, é tarde demais para pensar. Vou pedir o divórcio e deixá-lo ir com o coração leve para sua próxima musa, e essa é minha decisão final. Estou cansado de ver você me traindo. Do jeito que você e eu estamos vivendo, não podemos viver assim. Não é mais uma família. É uma paródia de uma família. Mark olhou para Lucy com um olhar distante no rosto. Era óbvio que a notícia o havia pegado desprevenido. De fato, Mark se sentia como um corno. Não, Mark não culpava Lucy. Ele sabia que ela não era promíscua e sempre manteve um lar acolhedor. Mas, no momento, ele odiava. Ele queria ser grosseiro com sua esposa, dizer todo tipo de coisa desagradável a ela. Somente o fato de Lucy estar grávida o impedia. Mark cerrou os dentes para não parecer um egocêntrico na frente de sua esposa. Mark entrou silenciosamente na sala de estar e se sentou no sofá. Dormirei aqui esta noite, disse ele em uma voz que não permitia objeções. Você também vai para a cama. Já tive o suficiente para uma noite. Já tenho muito em que pensar. Vamos continuar nossa conversa amanhã à noite. Boa noite, e ele se afastou de Lucy e ficou de frente para o travesseiro. De manhã, Lucy se levantou e, como se nada tivesse acontecido, preparou o café da manhã para Mark. Era óbvio que ela estava de mau humor. Mark forçou a omelete e tomou alguns goles de café, tentando não ofender Lucy. Mark tentou não fazer contato visual com sua esposa e ele queria sair de casa para poder se distrair no trabalho, considerar com calma suas ações futuras e tomar a única decisão correta. Na verdade, Mark estava pensando em se divorciar da esposa. Ele não se sentia mais atraído por ela como mulher. Ele se sentia constantemente atraído por ela. Sim, Lucy era uma ótima anfitriã, mas nada mais. E agora que sua esposa havia pedido o divórcio. Os sentimentos de possessividade de Mark entraram em ação. Ele não chora mais e implora para perdoá-la e tomar a criança como sua. E ela está sendo uma menina tão boa que Mark não conseguiu superar isso. Estamos muito orgulhosos. Vamos ver como você canta quando o pai da criança o rejeita. Mark franziu o rosto, lembrando-se da conversa que teve com sua esposa na noite passada. Ela está contando com ele. É por isso que ela está tão orgulhosa. Ela deveria ir ver aquele estuprador hoje, ter uma conversa franca com ele. Dar um tapa na cara dele algumas vezes para que ele não toque nas esposas de outras pessoas. No trabalho, Mark não estava em si, e várias vezes foi abordado por Svetlana, com quem havia recentemente desenvolvido um relacionamento muito próximo e romântico. Mas até mesmo com Savetoka. Hoje Mark não estava a fim de falar com ela.
Mas agora estou namorando Sveta, e ela tem um filho. Argumentou Mark. Mas isso não me incomoda. Estou bem com isso. Porque eu estava tão chateado com o fato de Lucy não estar grávida de mim. A voz de Svetoka tirou Mark de seus pensamentos tristes. Mark, não estou reconhecendo você hoje. Quem o está incomodando tanto? Vamos para minha casa. Vou lhe fazer uma massagem. Sveta colocou as mãos nos ombros dele. Mark afastou as mãos e disse, pensativo. Hoje não posso, minha esposa está me esperando, me desculpe. Quando foi que ela o deixou? Sveta riu. Mark olhou com desdém para a amante e, sem dizer mais nada, ele se virou para a amante. Você não vai nem me levar para casa, e gritou ela com raiva na direção dele. Você chegará lá hoje à noite por conta própria, Mark respondeu sem se virar. Lucy olhou pela janela. Havia um carro de polícia estacionado em frente ao prédio. Lucy teve uma sensação de desconforto. Ela vestiu o casaco, entrou no prédio e chamou o elevador. No primeiro andar, a porta se abriu e saíram os policiais que haviam sido chamados pelo vizinho de Harry. Os policiais tinham vindo para acalmar dois arruaceiros que estavam brigando. Eles levaram Harry e Mark algemados para fora. Mark tinha uma sobrancelha machucada. Harry tinha um lábio quebrado e sangue escorrendo dele. Quando ele viu Lucy. Harry parou, olhou para ela com ar de culpa, levantou as duas mãos algemadas e começou a limpar o sangue que escorria de seu lábio com uma das mãos. Lucy, está tudo bem. Não se preocupe, nós ficaremos bem. Ficaremos bem, logo estaremos fora daqui. Harry lhe entregou as chaves do apartamento. Feche a porta, por favor. Você pode ficar com as chaves. Mark, que estava observando, bufou e saiu sem dizer uma palavra. Lucy, gaguejando um pouco, fez uma pergunta ao homem de uniforme policial. Diga-me, vocês os estão levando para a delegacia de polícia? Sim, estamos levando-os para a delegacia de polícia como infratores da ordem pública, disse o policial calmamente. Eles ficarão sentados por um tempo na casa dos macacos, se acalmarão, escreveremos um relatório e depois veremos como eles se comportam. Se eles se comportarem bem e seus documentos estiverem em ordem, nós os liberaremos em 3 horas, se eles ainda estiverem furiosos, podemos mantê-los por mais tempo. Não se preocupe, garota. Vai dar tudo certo, ela deu a Lucy um olhar significativo. Eles brigaram por você, eu acho. Lucy baixou os olhos, corou como um tomate vermelho e respondeu. Não sei, talvez tenha sido eu. Exatamente como o policial havia prometido. Na delegacia, Harry e Mark foram intimados e liberados depois de 3 horas, com um sermão sobre como se comportar. Mark foi para casa e, sem dizer uma palavra, foi direto para o banheiro. Lucy olhou pela janela. Harry estava sentado em um banco perto da porta da frente. Lucy vestiu seu casaco, desceu as escadas e entregou as chaves a Harry. Harry, como você está se sentindo? Perguntou Lucy com uma voz preocupada. Estou bem, Harry sorriu amargamente e tocou o lábio machucado. Eu sei como o Mark é, de homem para homem. Eu só estava me defendendo. Não queria brigar com ele. Pedi a ele que conversasse, mas não consegui impedir seu marido. Harry tocou o lábio novamente e balançou a cabeça. Ele tem um soco muito bom. Harry ergueu os olhos e olhou para Lucy. Lucy, eu lhe disse que não deixaria meu filho ser criado por um tio estranho. Ele observou atentamente a reação de Lucy. Quero criar minha filha eu mesmo, dar banho nela, lavar suas fraldas, comprar suas fraldas, chupetas, berços. Harry parou de falar e ficou olhando para Lucy com aquele olhar de culpa no rosto. Lucy, uma palavra sua e eu levo todas as suas coisas para o meu apartamento. Com seu olhar eloquente. Lucy percebeu que Harry estava determinado a levá-la de volta para o apartamento dele. Para levá-la de volta para casa e nunca mais deixá-la ir a outro lugar. Harry, muito obrigada por ter me apoiado em meus momentos de necessidade. Não posso negar que estou muito feliz por ter seu enorme apoio. Mas preciso esclarecer as coisas com Mark. Dê-me tempo para pensar, para conversar com Mark. Harry gentilmente pegou a mão dela e a pressionou contra a bochecha dele. Pense, mas não por muito tempo, porque eu vou queimar como um fósforo enquanto espero por você. Vou lhe dar 24 horas. Não posso esperar muito mais do que isso. Lucy riu. Harry, eu tenho que ir. Ele soltou a mão dela de seu abraço, deu um tapinha gentil em sua cabeça e, sem dizer mais nada, virou-se e foi para casa. Lucy foi para casa. Mark estava sentado à mesa da cozinha bebendo conhaque em silêncio. Mark,
Por que você teve que começar uma briga? E eu poderia entender, se você fosse um bom pai de família. Mark colocou uma fatia de limão na boca e franziu o rosto. Acabei de perceber que não estou pronto para perder você. Mas quero que você seja feliz. Já se passaram 3 anos. Mamãe. Mamãe, 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 papai se foi. Masha correu de cabeça para os braços de seu pai. Harry a pegou em seus braços e a jogou para o alto. Olá, minha linda menina. Ele a beijou primeiro em uma bochecha e depois na outra, com muito amor. Ele a abaixou de seus braços até o chão. Lucy se aproximou e deu um beijo no rosto do marido. Papai, não vemos a hora de vê-lo. Vamos alimentá-lo e dar um passeio. Você prometeu a Masha que hoje ela empinaria a pipa de papel que sua madrinha lhe deu. Masha começou a pular de alegria. Eu quero uma pipa. Harry olhou com ternura para sua filha. Entendido, camarada comandante. Vai ser rápido, disse ele e deu uma piscadela para a filha. Lucy, com um olhar pensativo, observou o marido, que gostava de comer e tentava dar atenção à sua filha favorita. Masha estava feliz em contar ao pai como havia ajudado a mãe a preparar o jantar. Harry ouviu atentamente e a elogiou por ter ajudado a mãe. Harry e Lucy interrompeu a conversa deles. Ela mal conseguia tirar os olhos da história de sua filha. Alguma coisa está errada, perguntou Harry, preocupado. Nós vamos ter um bebê. Estou grávida. Harry colocou os talheres sobre a mesa, levantou-se e abraçou a esposa com ternura. Obrigado, meu amor. Há tanto tempo que eu queria ouvir você dizer isso.